Nossa, eu liguei o cronômetro aqui e comecei a falar como se o cronômetro ligasse o gravador, mas é uma topeira mesmo. Agora tá gravando. Criancinhas, criançolas. Saibam vocês que o Japão atacou os Estados Unidos. Professor, fale mais desse assunto. Falarei, vejam só. O Japão já estava em guerra com a China há algum tempo, senhores. A China está bastante próxima do Japão, o Japão pequenininho tinha planos de expandir-se e uma China colossal logo ao seu cantinho, assim, bem pertinho, era visto com olhos bastante gordos por parte do Japão. Olha só toda aquela extensão territorial da China. Por que eu não pego para mim? Pensou o Japão. E aos pouquinhos foi isso que eles foram fazendo, senhores. Até que, em 1941, eles também invadiram a Indochina. Professor, Indochina é a China? Não, senhores. A Indochina é uma península que abarca uma série de países como Laos, Camboja, Vietnã. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide para deixar um pouco mais claro. Mas saibam os senhores que a invasão da Indochina é bastante problemática porque aquela região já estava sob tutela dos Estados Unidos. Professor, o que os Estados Unidos estava xeretando lá? Será que os Estados Unidos estavam muito preocupados com a saúde daquela população e com a segurança dele? Ah, claro que não, né? Lá tinha borracha, petróleo, tá? Ai, professor, que coisa feia! Não há heróis, não há mocinhos! Pessoal, mas assim, se tratando de uma guerra, o que mais move os corações e o ímpeto das pessoas é o dinheiro, tá? E estar em borracha e petróleo nesse momento custava bastante caro. Ainda custa, né? Menos a borracha. Borracha não vale mais nada. Moços, moças, aquela região, como eu acabei de falar, era extremamente cobiçada, tanto pelos Estados Unidos quanto pelo Japão. E quando nós temos duas superpotências militares interessadas em uma mesma região e estamos nós inseridos no período de guerra, você já imagina qual é o resultado disso, né? O objetivo do Japão, pessoal, agora era tomar as Filipinas, que era bastante coladinha com a Indochina. Só que as Filipinas, senhores, estavam sob domínio dos Estados Unidos. E os Estados Unidos já haviam firmado o seguinte acordo. Filipinas, se vocês forem invadidas por quem quer que seja, vai se ver comigo, eu vou meter bala. Crianças, apesar do alerta emitido pelo então presidente Roosevelt de que invadiu as Filipinas, entrou em guerra com os Estados Unidos, o Japão continuou a rumar, a avançar para os cantinhos das Filipinas. Tudo indicava que, hora ou outra, a invasão aconteceria. Roosevelt, então, presidente dos Estados Unidos, cometeu uma atividade bastante drástica. Ele não declarou guerra porque a invasão não tinha acontecido ainda, tá? O que ele fez então foi uma retaliação comercial. Os Estados Unidos não havia declarado guerra contra ninguém nem assumido lados. O que ele estava fazendo era bem de fora desse conflito. Estratégia essa que ficou conhecida como política isolacionista, na qual os Estados Unidos ficava de fora do conflito, vendendo armamentos e suprimentos, enquanto o restante do mundo se acabava na bala, tá? Isso aconteceu também na Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos não entrou logo no comecinho. No primeiro momento ele ficou bem seguro do outro lado do oceano, lá só ganhando uns dinheiro vendendo arma e equipamento. Tá? E quando já não tinha mais jeito, aí sim, quase nos finalmente da guerra, os Estados Unidos entrou. Isso aconteceu também na Segunda Guerra Mundial, senhores, tá? Os Estados Unidos também entrou praticamente no fim da guerra. Mas a entrada dos Estados Unidos foi adiantada devido a um evento inesperado, extremamente inesperado. A medida retaliativa econômica que eu acabei de mencionar para vocês, pessoal, é a paralisação da venda de petróleo para o Japão. Se o Japão está interessado em avançar contra uma região que está sob a tutela dos Estados Unidos vai deixar de vender
produtos essenciais para a manutenção da guerra por parte dos japoneses. Senhores, isso não foi o equivalente a uma declaração de guerra, mas não deixa de ser um tapa na cara. Nesse momento, o Japão não poder contar com o petróleo produzido naquela região, porque os Estados Unidos simplesmente decidiu parar de fornecer, era sim um tapa na cara do imperador Hirohito, que respondeu à altura. Nossa, professor, essa resposta se deu lá nas Filipinas. Nananina não. Nananina não. O que aconteceu, na verdade, foi extremamente inesperado, pessoal. Porque o mais lógico a acontecer nesse momento era o ataque e a invasão às Filipinas. Os Estados Unidos estava preparado para esse confronto, inclusive. Mas Hirohito, o exército japonês, resolveu atacar onde ninguém esperava. Uma querida aluna me pediu para falar um pouquinho mais aprofundado sobre esse tema, porque muito interessa, então eu falarei. Senhores, senhoras, esse ataque inesperado aconteceu, vejam só, deixa eu aqui pincelar para deixar um pouco mais claro para os senhores. Não aconteceu aqui na Indochina, onde o Japão vinha firmando sua influência. Esse bombardeio, esse ataque repentino também não aconteceu no arquipélago que forma as Filipinas, que está aqui do ladinho da Indochina, senhores. O ataque, na verdade, professor, para de enrolar, aconteceu um pouco mais para cá. Às direita, como diria minha avó. Professor, o que tem às direita? O que tem a leste daí? Vocês nem sabem. Tem um lugar que eu visito todos os anos chamado Havaí. Vocês estão achando o quê, professor? Não, mentira, eu não vou não. Senhores, o Havaí tem o quê? Tem as músicas de ukulele, tem coqueiro, tem praias paradisíacas, mas nesse momento também era, senhores, o local onde estava instalada uma das maiores bases militares dos Estados Unidos. Saibam vocês que entre o Japão e os Estados Unidos, e eu não estou falando daquela visão clássica do mapa onde os Estados Unidos está à esquerda e China, Japão e Índia estão lá à direita. Não. Senhores, o mundo, não sei se vocês sabem, mas é redondo. Deem a volta ao contrário e vocês vão perceber que a menor distância entre Estados Unidos e Japão se dá pelo outro lado. E entre esses dois países, senhores, há uma pequena ilha maravilhosa e paradisíaca chamada Havaí, que faz parte dos Estados Unidos. E lá se encontrava a base naval Pearl Harbor, que foi atacada pelo Japão em 7 de dezembro de 1941. Ninguém esperava esse ataque, senhores, ninguém. Mas o Japão foi bastante estratégico, porque a influência dos Estados Unidos se dava principalmente em função do seu poderio militar. Se eles têm uma base repleta de navios de guerra, soldados e aviões instalada ali, na menor distância entre Japão e Estados Unidos, que é a ilha do Havaí, por que não atacar lá? E foi isso que aconteceu. 21 navios foram destruídos. Professor, 21 parece ser um número pequeno. Galera, não é, tá? Não é. 21 navios é coisa para dedéu. Dentre eles, 4 couraçados, que são navios gigantescos de guerra, extremamente caros, e a perda de um já é o suficiente para a gente categorizar o evento como uma tragédia. Os Estados Unidos perdeu 4, ao total 21. E, só para vocês terem noção, entre esses navios havia também porta-aviões. Olha só, foram 188 aviões pro beleléu. E mais de 2.000 soldados morreram. Feridos, perdeu-se as contas. Senhores, Pearl Harbor foi uma tragédia. Foi a maior reviravolta da guerra envolvendo os Estados Unidos. Essa foi a maior perda dos Estados Unidos enquanto na guerra, tá? Então, senhores, que não dava mais para negar os fatos. Roosevelt precisava abandonar a política isolacionista. É então que eles colocam-se contra o eixo
e aliam-se aos aliados. É então, senhores, que os Estados Unidos entra na guerra e a Segunda Guerra toma então um novo rumo. Professor, que rumo é esse? Eu vou falar só no próximo bloco. Assista lá. Bu. Não, tem bu não.